Meu amado irmão, minha amada irmã, olá, que a paz, a graça e a infinita misericórdia do nosso Deus encontrem o seu coração exatamente onde ele está agora. Respire fundo. Sinta o ar que enche os seus pulmões. Um presente renovado, nesta manhã, um sopro de vida que sussurra que o Criador ainda tem planos para você, que a sua fidelidade se renovou enquanto você dormia. Talvez a noite tenha sido longa, talvez os pensamentos tenham sido ruidosos, ou talvez o cansaço seja tão profundo que até mesmo abrir os olhos foi um ato de fé. Não importa como você chega a este momento, saiba que você não está só. Você adentra um espaço sagrado, um santuário no tempo, onde a sua alma pode descansar e ser ouvida pelo Pai, antes que as demandas do dia comecem a gritar, antes que a lista de tarefas tente roubar a sua paz. Escolha este instante para se conectar com a fonte de toda a força, com o Rei que governa sobre toda e qualquer circunstância. Há um anseio profundo em cada um de nós, um clamor silencioso por justiça, por retidão, por um governo que não falha, por um alívio para os oprimidos. Muitas vezes olhamos para o mundo, para as nossas próprias vidas, e vemos o contrário. Vemos a dor, a injustiça, o sofrimento dos vulneráveis, e o nosso espírito geme, perguntando: até quando, Senhor? Nesta manhã, quero te convidar a transformar esse gemido em uma oração profética, em um cântico de esperança que atravessa os séculos. Vamos mergulhar juntos nas profundezas de uma oração antiga, Salmo Riel, o Salmo 72. Esta não é apenas uma poesia antiga para um rei distante, é uma descrição vívida e poderosa do governo do nosso Messias, Jesus Cristo, e um convite para que o seu reino se manifeste em nós e através de nós. Hoje, vamos começar declarando juntos o anseio do salmista, o anseio do nosso próprio coração. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Neste exato momento, elevamos nossos olhos acima de qualquer governo terreno, de qualquer autoridade humana, e fixamos nosso olhar em Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, pedimos que os juízos do teu Filho, a sua maneira de ver, de discernir, de governar, sejam a realidade em nossa vida. Que a sua justiça, que não se baseia em aparências, mas na verdade do coração, preencha cada canto do nosso ser. Que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com juízo. Sim, Senhor, que o teu governo de amor e verdade comece dentro de mim. Que as minhas decisões hoje sejam pautadas pela tua retidão. Que as minhas palavras reflitam a tua justiça. Que a forma como eu trato minha família, meus colegas de trabalho, as pessoas que encontro na rua, sejam reflexo do caráter do meu rei. O salmo continua: e se torna um escudo para os indefesos. Ele julgará os aflitos do povo, salvará os filhos dos necessitados e esmagará o opressor. Que promessa poderosa para uma manhã que talvez tenha começado com um sentimento de fragilidade ou opressão. Ouça isso em seu espírito. O seu rei, Jesus, é o defensor dos aflitos. Ele vê a sua angústia, a sua luta silenciosa, a sua batalha contra a ansiedade, a depressão, a escassez, a enfermidade. Ele é aquele que salva os filhos dos necessitados. Talvez você se sinta como um desses filhos hoje, necessitado de paz, de cura, de provisão, de direção. Saiba que o olhar do Rei está sobre você e o seu cetro de justiça se estende para te salvar. E ele esmagará o opressor. Todo sistema, toda força espiritual, toda circunstância que se levanta para te oprimir, para te diminuir, para roubar a sua identidade de filho amado de Deus, está debaixo da autoridade do nosso Rei. Declaramos, nesta manhã, que as forças da opressão são esmagadas pelo poder que há no nome de Jesus. A ansiedade que te oprime, a mentira que diz que você não é capaz, a dívida que tira o seu sono, a enfermidade que aflige o seu corpo. Tudo isso é subjugado pelo governo justo e poderoso de Cristo. E o reinado dele não é passageiro, não é frágil como os reinos. Test Mandel. A palavra nos assegura: eles te temerão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. A presença do nosso Rei não é uma visita momentânea, é uma realidade constante e eterna. Ele é a nossa rocha, o nosso fundamento seguro, a presença que nos acompanha desde o nascer do sol até o seu ocaso, e por todas as gerações. A sua vida, a sua história, a história da sua família, está inserida neste reinado eterno. E como é a manifestação deste reinado em nossa vida cotidiana? O salmista usa uma das mais belas imagens de toda a Escritura. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como chuveiros que regam a terra. Você consegue sentir a beleza disso? A erva ceifada cortada, ferida, exposta. Muitas vezes,
É assim que nos sentimos. Passamos por podas, por perdas, por momentos em que nos sentimos cortados, vulneráveis. É exatamente sobre essa terra, sobre esse coração ferido, que o Rei desce. Ele não vem com violência, mas com a suavidade da chuva. Uma chuva que não inunda e destrói, mas que o penetra, que refresca, que cura, que traz vida onde havia secura. Nesta manhã, abra o seu coração para receber essa chuva. Onde você se sente seco, cansado, sem vida, deixe que o Rei Jesus desça sobre essa área como um chuveiro suave. Deixe que ele regue as sementes de esperança que você pensou que estavam mortas. Deixe que o refrigério da sua presença lave a poeira do cansaço e da preocupação. E qual o resultado dessa chuva? Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Quando o Rei reina, quando a sua chuva nos rega, a consequência inevitável é o florescimento. Você não foi criado para apenas sobreviver, mas para florescer. Florescer em amor, em alegria, em paz, em bondade e em fidelidade. E junto com o florescimento, vem a abundância de paz. Não uma paz superficial, que depende das circunstâncias, mas a paz profunda, o Shalom de Deus, que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Receba essa paz abundante, agora mesmo respirando, e permita que essa paz preencha cada fibra do seu ser, acalmando as tempestades internas e firmando a sua alma na rocha. O governo do nosso Rei não conhece fronteiras. O salmista profetiza e dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Que a nossa visão se alargue nesta manhã. Aquele que cuida de você é o mesmo que sustenta o universo em suas mãos. O seu domínio se estende sobre cada nação, cada cultura, cada sistema político e econômico. Nenhum governante, nenhum poder, nenhuma autoridade está fora do seu alcance. Até os que habitam no deserto se prostrarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Mesmo nos lugares mais áridos e improváveis. Mesmo entre aqueles que se opõem ao seu nome, a soberania de Cristo será reconhecida. Os reis de Tarsis e das ilhas lhe trarão presentes. Os reis de Sabá e de Saba lhe oferecerão dons. Sim, todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Isso nos enche de esperança, pois sabemos que a história não está à deriva. Ela caminha para um clímax glorioso, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, a sua pequena vida, com suas lutas e vitórias, faz parte deste plano cósmico e redentor. E por que as nações o servirão? Porque todos se prostrarão. O Salmo revela o coração do nosso Rei, a essência do seu governo, porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também o aflito e o que não tem quem o ajude. Aqui está o centro do Evangelho, o coração do nosso Deus. Ele se inclina para ouvir o clamor do necessitado. O seu grito não se perde no vácuo. A sua lágrima não cai no chão sem ser notada. Ele é o auxílio presente na angústia para aquele que se sente completamente só, para aquele que olha ao redor e pensa: não tenho ninguém. Jesus é o seu ajudador. Ele compadece-se do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. A compaixão do nosso Rei não é um sentimento distante, é uma força ativa que salva. Ele olha para você com compaixão, não com julgamento. Ele vê a sua dor e se move em sua direção para salvar a sua alma, para te resgatar por completo. E o versículo seguinte é um bálsamo para o coração ferido. Precioso será o seu sangue aos olhos dele. Pense nisso. O seu sangue, a sua vida, a sua essência, é preciosa aos olhos do Rei do Universo. Você não é um número. Você não é insignificante. Você tem um valor inestimável, um valor selado pelo próprio sangue precioso que ele derramou na cruz por você. É por causa deste caráter, desta compaixão e justiça, que o Salmo declara: e viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá. E continuamente se fará por ele oração. E todos os dias o bendirão. Nós o bendizemos porque ele é bom. Nós oramos em seu nome, porque ele é poderoso. Nós entregamos a ele o nosso tesouro, o nosso ouro, porque ele é digno de toda a nossa adoração e de tudo o que temos e somos. Que a nossa vida hoje seja uma oferta de ouro para o nosso Rei. Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. Uma pequena semente de fé, um punhado de trigo em sua presença, pode gerar uma colheita abundante e majestosa. Não despreze o pequeno começo, a pequena oração, o pequeno passo de obediência. Nas mãos do Rei, o pouco se torna muito,
e o que parece insignificante, floresce com a força e a beleza dos cedros do Líbano. E a promessa mais gloriosa, o alicerce da nossa fé, ecoa com poder. O seu nome permanecerá eternamente. Ou se não, se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. O nome de Jesus. Esse nome que é sobre todo nome. Esse nome que acalma a tempestade, que cura o doente, que liberta o cativo. Esse nome permanecerá para sempre. Governos cairão, impérios se dissolverão, culturas mudarão, mas o nome de Jesus permanece. E nele, você é abençoado. Nele, sua família é abençoada. Através dele, as nações da terra encontram a bem-aventurança. Essa é a bênção que declaramos sobre a sua vida nesta manhã. A bênção do Rei justo, compassivo e eterno. E se essa palavra de vida, essa oração, que brota do Salmo 72, está regando a terra seca do seu coração e trazendo esperança à sua alma, eu gostaria de te fazer um convite muito especial. Se você deseja continuar recebendo mensagens como esta, que nos conectam com a profundidade da palavra de Deus e nos fortalecem para a jornada, inscreva-se aqui no nosso canal. Ao se inscrever, você se junta a uma comunidade de fé que busca começar cada dia na presença do Rei, e se esta oração te tocou, deixe o seu curtir. Esse gesto simples nos ajuda a alcançar mais pessoas que, talvez neste exato momento, precisem desesperadamente ouvir que não estão sozinhas e que existe um Rei que luta por elas. E, finalmente, pense em alguém. Alguém que você ama, que está passando por uma luta, que precisa de um sopro de esperança. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja um canal da chuva suave de Deus na vida de alguém hoje. Seja você a resposta para a oração de um coração aflito, e agora com o coração transbordando da glória e da majestade do nosso Rei. Como o salmista conclui em adoração. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que o El faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. E encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Com essa declaração de louvor em nossos lábios e a certeza do seu reino em nosso espírito, nós nos preparamos para o próximo passo da nossa jornada matinal. Tendo contemplado a grandeza do Rei, somos agora convidados a responder a Ele. O que fazemos diante de um Rei tão magnífico, justo e amoroso? A resposta é a entrega. E é sobre isso que falaremos na segunda parte desta oração. Aprofundar a nossa entrega. Render o nosso coração, a nossa vontade e o nosso dia completamente nas mãos soberanas daquele cujo reino não terá fim. Prepare o seu coração, pois o Rei te chama para uma intimidade ainda maior. Amém e amém. Com o eco dessa adoração ainda vibrando em nosso espírito, com a alma preenchida pela visão da glória do nosso Rei, nós permanecemos em sua presença. Respire fundo neste momento sagrado. Após contemplarmos a majestade justica e infinita compaixão do Rei descrita no Salmo 72, uma luz resplandece. E toda luz, por mais gentil que seja, revela o que está no ambiente. Assim como o profeta Isaías, ao contemplar a glória do Senhor, assentado em seu alto e sublime trono, foi compelido a exclamar: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, a visão da santidade do nosso Rei nos convida, não ao desespero, mas a um momento de profunda sinceridade e quebrantamento. É neste lugar, diante do trono da graça, que podemos nos despir de todas as máscaras, de todas as pretensões, e apresentar a Ele o nosso coração como Ele realmente é. A primeira parte de nossa oração foi um olhar para cima, para a perfeição dele. Essa segunda parte é um convite para um olhar para dentro, sob a luz da perfeição dele, para que possamos nos render por completo e receber a plenitude da sua misericórdia. Este é o momento da entrega. O momento em que a nossa alma anseia por confessar, como Davi no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Então, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, o Rei eterno, reconhecemos a nossa total dependência e a nossa fragilidade. Tu és forte e nós somos fracos. Tu és santo e nós somos falhos. Tu és a luz, e tantas vezes andamos em sombras. Tua palavra declara que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, e nós, com humildade, reconhecemos a verdade dessa afirmação em nossa própria vida. Pai, neste instante de honestidade brutal,
trazemos à tua presença as nossas falhas, os nossos pecados, as transgressões que cometemos consciente e inconscientemente. Pedimos que o teu Espírito Santo, o nosso Consolador, ilumine as áreas ocultas do nosso coração. Trazemos a ti as palavras que proferimos sem pensar, as palavras duras, as críticas, os julgamentos, a fofoca que contaminou o ambiente, a impaciência com aqueles que amamos. Trazemos a ti o silêncio que foi cúmplice da injustiça, as vezes em que deveríamos ter falado palavras de encorajamento e nos calamos. Perdoa-nos, Senhor. Lava os nossos lábios com a brasa viva do teu altar. Trazemos a ti os nossos pensamentos. Senhor, tu és aquele que sonda a mente e o coração. Conheces os pensamentos de inveja que cultivamos, os pensamentos de cobiça, de luxúria, de amargura, de vingança. Conheces a soberba que se aninha em nosso peito, o orgulho que nos impede de pedir perdão, a autossuficiência que nos faz acreditar que podemos viver sem ti. Perdoa-nos, Pai, por poluirmos o templo do teu Espírito com esses pensamentos. Capturamos agora todo pensamento e o levamos cativo à obediência de Cristo. E pedimos, sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração. Prova-nos, e conhece os nossos pensamentos, e vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno. Trazemos a ti as nossas ações e as nossas omissões, as obras da carne que praticamos, a preguiça que nos impediu de fazer o bem, a negligência com a nossa própria saúde espiritual, a falta de amor ao próximo, a indiferença com o sofrimento alheio. Perdoa-nos por todas as vezes que o nosso eu esteve no trono de nossa vida, um lugar que pertence somente a ti. Nós nos arrependemos, sinceramente, não apenas com a tristeza do mundo que leva à morte, mas com a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação. Cremos na tua promessa de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós nos apegamos a essa promessa agora. Recebemos o teu perdão, não porque merecemos, mas porque o sangue precioso do teu Filho, o nosso Rei, foi derramado por nós. Obrigado, Jesus, porque na cruz tu levaste sobre si toda a nossa culpa, toda a nossa vergonha. Obrigado porque as tuas feridas nos sararam. Nós nos escondemos em ti, na tua justiça, na tua retidão, e a nossa entrega continua, Senhor. Além dos nossos pecados, trazemos a ti os nossos medos. Pai, como eles são muitos. O medo do amanhã, a ansiedade sobre o futuro, escassez de que não haverá o suficiente para pagar as contas, para alimentar a nossa família. O medo da doença, o pavor de um diagnóstico ruim para nós ou para quem amamos. O medo do fracasso, de não sermos bons o suficiente em nosso trabalho e nosso ministério como pais, como filhos, como cônjuges. O medo da rejeição, de não sermos aceitos ou amados. O medo da solidão, de terminarmos os nossos dias sozinhos. O medo da morte. Senhor, esses medos são como gigantes que se levantam diante de nós, paralisando a nossa fé e roubando a nossa paz. Mas a tua palavra nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nós escolhemos acreditar na tua palavra e não nos sentimentos que nos assombram. Lançamos sobre ti, neste exato momento, toda a nossa ansiedade, porque sabemos que tu tens cuidado de nós. Entregamos a ti cada um desses medos, nome por nome. Entregamos o controle da nossa vida, da nossa família, do nosso futuro, das nossas finanças, da nossa saúde em tuas mãos soberanas e amorosas. Declaramos que não recebemos um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O perfeito amor lança fora todo medo, e nós nos abrigamos no teu perfeito amor. Agora, meu irmão, minha irmã, neste lugar de sinceridade, de coração aberto e rendido, o céu está aberto para ouvir o seu clamor específico. A palavra nos encoraja a chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo de necessidade. Este é o seu tempo de necessidade. Este é o momento de transformar sua dor em oração. Por isso, eu te convido a fazer algo poderoso. Use o espaço de comentários abaixo como um altar virtual. Escreva o seu pedido de oração. Não precisa dar detalhes. Se não quiser, Deus conhece o seu coração. Mas o ato de escrever, de externalizar a sua necessidade, é um passo de fé. Pode ser um clamor por cura, por libertação de um vício, pela restauração de um casamento, por um emprego, pela salvação de um ente querido. Ao compartilhar seu pedido, você não apenas o entrega a Deus, mas também permite que nós, como comunidade de fé,
possamos interceder por você. E eu te peço, com todo o carinho, permaneça comigo até o final desta jornada de oração. Não se apresse. O milagre acontece quando permanecemos na presença dele. O que estamos construindo. Aqui é um momento profundo de encontro com Deus, e a parte mais importante ainda está por vir. Fique até o fim, pois a restauração está a caminho. E com o nosso coração agora esvaziado do peso do pecado e da ansiedade, nós clamamos a Ti, Abba, Pai. Clamamos por misericórdia. Reconhecemos que não temos nada a oferecer, nada que nos recomendetei, a não ser a nossa necessidade e a nossa fé no sacrifício de Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Como o cego Bartimeu, nós gritamos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como a mulher cananeia, insistimos, sabendo que até as migalhas que caem da tua mesa são suficientes para nos saciar e nos curar. A tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Clamamos por cura, Pai. Tu és o Senhor que nos sara, Jeová Rafá. Onde houver doença, em nosso corpo e em nossa alma, em nossas emoções, nós clamamos pelo teu toque curador. Declaramos pela fé que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Ordenamos que toda enfermidade, toda dor, toda célula doente se submeta agora à autoridade do nome de Jesus e ao poder da sua ressurreição. Clamamos por cura para as feridas da alma, para as memórias dolorosas, para os traumas do passado, para os corações partidos. Envia o teu bálsamo de Gileade e restaura o que foi quebrado, Senhor. E clamamos por libertação. Jesus, tu vieste para proclamar liberdade aos cativos. Nós nos levantamos na autoridade do teu nome contra todo jugo, toda prisão, todo vício, todo padrão de pensamento destrutivo, toda fortaleza espiritual que se levanta contra o conhecimento de Deus em nossa vida. Nós declaramos: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres em Ti. Liberta-nos da depressão, da pornografia, da mentira, da raiva, de todo o laço do inimigo. Que as cadeias se quebrem agora, em nome de Jesus. E, assim, neste estado de completa rendição, de coração esvaziado e clamor sincero, nós nos aquietamos. Fizemos a nossa parte. Olhamos para o Rei, olhamos para dentro, confessamos, entregamos, clamamos. Agora, o próximo movimento é dele. Criamos um espaço vazio, um vácuo em nosso interior, que anseia por ser preenchido. E a promessa é que ele preenche o faminto com coisas boas. O nosso coração agora é como a terra arada e regada pela chuva do arrependimento, pronta para receber a semente da sua palavra e o toque restaurador da sua presença. Prepare-se, acalme sua alma. Depois do vento forte, do terremoto e do fogo da nossa confissão e clamor, o Senhor está prestes a se manifestar na brisa suave e tranquila. Na terceira e última parte de nossa oração, vamos nos posicionar para receber. Vamos aprender a ouvir a sua voz e a sentir o seu toque que cura, que restaura e que nos comissiona para viver o dia na plenitude do seu poder e do seu amor. O Rei está entrando na sala. O trabalho de restauração está prestes a começar, meu amado irmão. Minha amada irmã, permaneça exatamente onde você está. Não se mova, apenas respire. Após o esvaziamento, após a confissão e o clamor, um silêncio sagrado se instala. Não é um silêncio de ausência, mas um silêncio de expectativa. É o espaço que criamos em nosso interior, um lugar preparado para o Rei. É a quietude que se assenta sobre as águas agitadas da alma, depois que a tempestade se acalma ao som da sua voz. E é neste silêncio que ele vem, não com trovões ou terremotos, mas como um cício tranquilo e suave. Sinta-o agora. O Espírito Santo, o Consolador prometido, está envolvendo você. Ele está aqui, não como uma força distante, mas como uma presença real, tangível, pessoal. Ele é o fôlego de Deus que está sendo soprado sobre as cinzas do seu cansaço, sobre os escombros da sua dor. A palavra nos diz que o nosso corpo é o seu templo, e neste exato momento, o dono do templo está fazendo morada, enchendo cada cômodo, cada corredor escuro do seu ser, com a sua luz gentil e curadora. Relaxa-os seus ombros, solte a tensão da sua face. Abra as mãos em um gesto de recebimento. Você não está mais lutando, não está mais se esforçando. Você está simplesmente recebendo o ministério do Espírito de Deus. Ele vem, primeiramente, como o Consolador. Jesus prometeu: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele conhece a sua dor.
Ele viu cada lágrima que você derramou no secreto do seu quarto. Ele ouviu cada soluço abafado no travesseiro. Ele conhece o luto que você carrega, a perda que deixou um vazio, a decepção que feriu suas expectativas, a traição que quebrou sua confiança. E ele se aproxima agora, não com palavras vazias, mas com a sua própria presença, que é o bálsamo. Sinta o seu abraço, um abraço que diz: eu estou aqui, eu vejo você, a sua dor importa para mim. Ele está cumprindo a promessa de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Receba este consolo agora. Para a ferida da solidão, ele sussurra: não te deixarei, nem te desampararei. Para o coração partido pela perda, ele lembra: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deixe que o calor da sua presença derreta o gelo da tristeza que se instalou em seu peito. Elna está apagando a sua memória, mas está entrando nela com você, redimindo a dor e transformando o vale da sombra da morte em um lugar de encontro com o pastor. A sua dor não terá a última palavra. O Consolador já decretou a sua vitória. E o ministério do Espírito Santo continua. Ele é o agente da cura divina. As feridas que você confessou, as áreas de pecado que você expôs à luz dele, os traumas que você entregou, agora estão sob o seu cuidado. Imagine-o como um médico celestial, infinitamente habilidoso e gentil. Com suas mãos firmes e amorosas, ele está limpando as suas feridas. Ele está aplicando o óleo da sua unção, um óleo que desinfeta, que alivia a dor e que acelera a cicatrização. A palavra de Deus declara em Jeremias 3:0-17: pois te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Esta promessa é para você, hoje, neste momento. Cada palavra de maldição que foi lançada contra você, cada abuso que marcou a sua alma, cada fracasso que te deixou com a sensação de inutilidade, está sendo tratado por Ele. Ele está reescrevendo a sua história. Onde havia cicatrizes de vergonha, Ele está aplicando a bandagem da sua graça, transformando-as em testemunhos do seu poder redentor. Onde havia a infecção da amargura e do ressentimento, Ele está derramando o antisséptico do perdão, liberando você para viver livre do peso do passado. Respire fundo e receba essa cura. Sinta a vida de Deus fluindo por você, restaurando a sua mente, a sua vontade, as suas emoções. Ele está fazendo novas todas as coisas. O processo pode não ser instantâneo, mas a obra da cura começou agora. Agora, sinta a paz que o mundo não pode dar. Após a entrega das suas ansiedades, o Príncipe da Paz, Jesus, através do seu Espírito, está liberando sobre você o seu legado. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Perceba a diferença. Não é a ausência de problemas. Os desafios do dia ainda podem estar lá fora, esperando por você. Mas algo mudou aí dentro. Uma paz que excede todo o entendimento está começando a guardar, como uma sentinela celestial, o seu coração e a sua mente. É uma paz que não se baseia em circunstâncias favoráveis, mas na certeza inabalável de que o Rei está no trono, que Ele é soberano sobre cada detalhe da sua vida. É uma tranquilidade sobrenatural que ancora sua alma no meio da tempestade. TXQS. Paz flua como um rio, sinta menos a acalmando seus nervos, silenciando os pensamentos acelerados, substituindo o medo pela confiança. Você não precisa entender tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa descansar na presença daquele que é a própria paz. Ele é a sua torre forte, o seu refúgio seguro. Nenhuma notícia ruim, nenhuma instabilidade econômica, nenhuma ameaça pode roubar essa paz que foi depositada em seu espírito. Ela é o seu direito de herança como filho e filha do Deus Altíssimo. E para a alma cansada, para o espírito abatido, para você que acordou hoje, já sentindo o peso do mundo sobre os ombros, Ele vem como o renovador de forças. A promessa de Isaías 40 ecoa com poder para você nesta manhã. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão. As forças subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você esperou no Senhor nesta manhã? Voca ou busco. Agora, é tempo de receber a renovação. Imagine, pela fé, que você está trocando as suas vestes de cansaço por vestes de força. Sinta a energia de Deus, o seu dunamis, o seu poder explosivo, sendo infundido em seu ser. A fadiga espiritual
emocional e física, está sendo substituída pela vitalidade do céu. Respire fundo e ao inspire, receba a força dele, ao expirar, libere todo o esgotamento. Você não precisa caminhar o dia de hoje com a sua própria força. A força do Rei está disponível para você. Ele te capacita a voar acima das circunstâncias, a correr a corrida que lhe foi proposta sem desfalecer, a caminhar com firmeza e perseverança, um passo de cada vez. A alegria do Senhor é a sua força, e com a alma consolada, curada, em paz e renovada, o Espírito Santo está agora restaurando a sua verdadeira identidade. As mentiras que o pecado, o mundo e o inimigo contaram a seu respeito estão sendo silenciadas. Pela verdade do Pai, Ele está sussurrando ao seu espírito: você é meu filho amado, minha filha amada, em quem tenho prazer. Ele te lembra que em Cristo você foi perdoado, justificado, redimido. Não há mais nenhuma condenação para você. Ele te veste com vestes de justiça, a justiça de Cristo. Ele coloca sobre a sua cabeça a coroa da vida e te lembra que você é co-herdeiro com Ele, destinado a reinar com Ele. Ele te chama pelo nome. Você não é os seus erros. Você não é o seu passado. Você não é a sua dor. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Receba essa verdade. Deixe que ela penetre mais fundo do que qualquer sentimento de inadequação ou vergonha. Você é aceito no amado. Você é precioso aos olhos do Rei. Sua vida tem propósito, valor e um destino eterno glorioso. Esta restauração de identidade é o fundamento sobre o qual você viverá o resto do seu dia. Não mais como um escravo do medo ou do pecado, mas como um filho e filha do Rei, caminhando em liberdade e autoridade. Esta paz que você está sentindo, agora este refrigério em sua alma, esta sensação de estar sendo cuidado e restaurado, é um presente precioso demais para ser guardado apenas para você. A natureza do reino de Deus é o transbordamento. A água viva que você recebe se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna, para abençoar outros. E eu sei que enquanto você ora, o Espírito Santo está trazendo à sua mente o rosto de alguém que você ama e que está precisando desesperadamente desta paz. Alguém que está perdido na ansiedade, afundado na tristeza ou simplesmente cansado de lutar. Eu quero te convidar a ser o embaixador da paz do Rei hoje. Seja o canal através do qual este rio de Deus pode alcançar a terra seca de outra pessoa. Pegue o link desta oração e compartilhe com essa pessoa agora mesmo. Envie uma mensagem simples dizendo: eu estava orando e pensei em você. Espero que isso traga paz ao seu coração. Não subestime o poder de um ato de obediência como esse. Você pode estar enviando um resgate do céu para alguém que está prestes a desistir. Seja a resposta à oração de alguém. E agora, com o coração estabelecido neste lugar de paz e restauração, com a alma ancorada na presença contínua do Espírito Santo, nós nos preparamos para o próximo passo. Ter o coração restaurado é a fundação. Mas como construímos sobre essa fundação? Como vivemos este dia e todos os dias, de uma forma que esta paz e esta força se tornem a nossa realidade constante, e não apenas uma experiência momentânea? Como fazemos para que a nossa fé, agora reavivada, se torne robusta, resiliente, capaz de enfrentar os ventos e as tempestades que certamente virão? A restauração nos prepara para a batalha. O consolo nos fortalece para a jornada. E.R. Sabra, isso que falaremos na próxima parte da nossa oração. Vamos nos aprofundar em como fortalecer a nossa fé, como nos revestir de toda a armadura de Deus, como transformar esta doce comunhão matinal em um poder que opera durante todo o nosso dia. A obra de restauração preparou o terreno. Agora, vamos aprender a edificar uma fortaleza de fé inabalável sobre ele. Meu querido irmão, minha amada irmã, permaneça neste lugar de quietude por mais um instante. Sinta a obra de restauração que o Espírito Santo realizou em sua alma, o consolo que acalmou a sua dor, a cura que tocou as suas feridas, a paz que silenciou a sua ansiedade e a força que renovou o seu vigor. Este estado de plenitude e refrigério não é o ponto final da nossa oração, é o ponto de partida. É o solo sagrado e fértil, sobre o qual agora vamos edificar algo duradouro, uma fortaleza para a nossa alma. A fé que agrada a Deus não é um sentimento passivo que apenas recebe, é uma força ativa que se levanta e declara: agora que fomos ministrados pelo Rei, nos levantamos como seus filhos e filhas para proclamar quem Ele é e o que cremos. Não porque as circunstâncias são perfeitas, mas precisamente porque muitas vezes elas não são. A fé não nega a realidade da luta, mas se recusa a ser definida por ela. A fé tem uma voz, e nesta manhã,
Vamos usar a nossa voz para alinhar a nossa realidade com a verdade do céu. Vamos transformar a doce comunhão que experimentamos em declarações de poder que moldarão o nosso dia. Começamos por proclamar a verdade fundamental, sobre a qual todo o resto se sustenta. A soberania do nosso Deus, com os anjos e arcanjos. Com toda a criação, nós declaramos que Tu, Senhor, és o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. O Teu trono está estabelecido desde a eternidade, e o Teu reino não terá fim. O salmista, ao orar pelo rei, no Salmo 72, reconhecia que toda a justiça e todo bom governo emanam de Ti. Hoje, nós olhamos para as nossas vidas, para as nossas cidades, para as NACs, com todas as suas incertezas e turbulências, e declaramos que Tu estás no controle. Como o profeta Daniel afirmou diante do rei mais poderoso da terra, Tu fazes segundo a Tua vontade com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a Tua mão, nem dizer-te: que fazes? Nós submetemos a nossa compreensão, limitada à Tua sabedoria infinita. Confessamos que muitas vezes não entendemos os Teus caminhos, que a dor e o sofrimento nos confundem e nos levam a questionar. Mas hoje, escolhemos confiar, não em nosso entendimento, mas na Tua soberania. Firmados na promessa de Romanos 8:28, nós declaramos pela fé que todas as coisas, absolutamente todas as boas e as que nos parecem, mas as alegrias e as tristezas, os sucessos e os fracassos, cooperam juntamente para o bem daqueles que Te amam, daqueles que foram chamados segundo o Teu propósito. Portanto, o caos que vemos não é o fim da história. A crise que enfrentamos não pegou o rei de surpresa. O diagnóstico que recebemos não anulou o Teu decreto. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Conheces o fim desde o começo, e o Teu plano soberano e redentor para a nossa vida jamais será frustrado. Nós descansamos nesta verdade. Entregamos a Ti o nosso desejo de controlar tudo e abraçamos a paz que vem de saber que o Rei justo e bom governa sobre tudo e sobre todos. E, porque Tu és soberano, nós proclamamos com ainda mais convicção a Tua inabalável fidelidade. Se a soberania fala do Teu poder, a fidelidade fala do Teu caráter. Tu não és apenas poderoso, Tu és bom. Tu não és apenas o Rei. Tu és o nosso Pai. A Tua palavra nos assegura em Lamentações 3 que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Nesta nova manhã, nós nos envolvemos na Tua fidelidade como um manto. Lembramo-nos das inúmeras vezes no passado em que a Tua mão nos sustentou. Lembramos daquele livramento inesperado, daquela provisão que chegou no último minuto, daquela palavra de conforto que encontrou o nosso coração no momento exato da dor, daquela porta que se abriu quando todas as outras pareciam fechadas. Essas memórias não são apenas lembranças, são monumentos, são pedras de memorial que erguemos em nossa alma para nos lembrar de quem Tu és quando o futuro parece incerto. E porque Tu foste fiel ontem, temos a plena certeza de que serás fiel hoje e para todo o sempre. A Tua palavra afirma que se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A Tua fidelidade não depende da nossa perfeição, depende do Teu caráter imutável. Por isso, meu irmão, minha irmã, ancore a sua esperança nisso. A pessoa que te prometeu é fiel para cumprir. A promessa de cura, de restauração, de salvação, de vida abundante, está firmada não na sua capacidade de merecer, mas na fidelidade daquele que não pode mentir. Nós nos agarramos a essa esperança como uma âncora para a alma, firme e segura, com o nosso coração firmado na Tua soberania e na Tua fidelidade. Nós agora declaramos o poder da oração e da perseverança. Reconhecemos que a fé não é um otimismo passivo, mas um engajamento ativo e persistente com o Rei. Tu nos convidas a pedir, a buscar, a bater. A oração que fizemos até agora não foi em vão. Cada palavra, cada lágrima, cada clamor moveu o coração de Deus e ativou o poder do céu em nosso favor. Declaramos a verdade de Tiago 5,16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Cremos que a nossa oração, justificada pelo sangue de Cristo, é poderosa. Ela os céus, ela move montanhas, ela quebra correntes, ela libera anjos, ela muda atmosferas, ela transforma circunstâncias. Por isso, não desistiremos. Quando a resposta parece demorar, quando a noite parece longa demais,
Quando a dúvida tenta sussurrar em nossos ouvidos que nada está acontecendo, nós nos lembramos da viúva persistente, que pela sua insistência alcançou justiça do juiz iníquo. Quanto mais o nosso Pai Celestial, que é justo e bom, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Nós nos revestimos de perseverança, encaramos as provações e as lutas, não como sinais da ausência de Deus, mas como oportunidades para a nossa fé ser aperfeiçoada. Como diz Tiago 1, temos por motivo de grande alegria o passarmos por várias provações, sabendo que a prova da nossa fé produz a perseverança, e a perseverança deve ter a sua obra completa, para que sejamos perfeitos e íntegros, sem faltar, em coisa alguma. Nós não vamos retroceder, não vamos enterrar os nossos talentos, não vamos abandonar a nossa posição. Permaneceremos firmes orando em todo o tempo no Espírito, vigiando com toda a perseverança. A nossa fé está sendo fortalecida no fogo, o nosso caráter está sendo forjado na pressão. E a nossa vitória já está garantida em Cristo Jesus, e tudo isso culmina na maior e mais poderosa declaração de confiança que um filho de Deus pode fazer. O brado de vitória que ecoa pela eternidade. Nós olhamos para o nosso passado, perdoado, para o nosso presente sustentado e para o nosso futuro garantido. E proclamamos com toda a força do nosso ser, como está escrito na tua palavra: aquele que nele crê não será confundido. Isso em seu espírito, meu irmão, minha irmã. A sua confiança em Deus não resultará em vergonha. A sua fé não será motivo de humilhação. O mundo pode zombar, as circunstâncias podem contradizer, a sua própria mente pode duvidar, mas a promessa do Rei dos Reis é irrevogável. Você não será confundido. Sua esperança não é uma aposta incerta, é uma certeza absoluta. Confiar em homens pode levar à decepção. Confiar em riquezas pode levar à ruína. Confiar na própria força pode levar ao esgotamento. Mas confiar no Senhor é como estar firmado sobre uma rocha inabalável. Os ventos podem soprar, as tempestades podem se levantar, as águas podem rugir, mas a casa construída sobre a rocha permanece de pé. Por isso hoje nós conscientemente colocamos todo o nosso peso, toda a nossa esperança, todo o nosso futuro sobre esta rocha que é Cristo. Declaramos como o salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Que esta declaração silencie todo o medo. Que esta verdade fortaleça os seus joelhos vacilantes. Que esta promessa enche o seu coração de uma santa ousadia para enfrentar o dia que está pela frente. Você está do lado vencedor. O rei para quem oramos no início já venceu a guerra. A sua vitória não é algo que você precisa conquistar. É algo que você precisa simplesmente receber e caminhar nela. Você não será confundido. Isso é a jornada de oração. Este tempo de edificação e declaração está fortalecendo o seu espírito e ancorando a sua alma. Eu quero te fazer um convite. A fé é como um músculo. Ela precisa ser exercitada diariamente para se fortalecer. Começar cada manhã assim, juntos, em oração, construindo essa fortaleza de fé, pode transformar completamente a sua vida. Se você deseja continuar recebendo essa direção, essa força e essa companhia espiritual todos os dias, eu te encorajo a se inscrever em nosso canal. Ou ao fazer isso, você se compromete com o seu próprio crescimento espiritual e se junta a uma família de fé que está decidida a não viver um dia sequer longe da presença e do poder do nosso Rei. Não perca a oportunidade de começar cada dia com o coração alinhado e a fé fortalecida. Inscreva-se agora e vamos continuar essa jornada juntos. E agora, com a nossa fé firmada, com a nossa identidade restaurada e com as declarações da verdade ecoando em nosso espírito, nós estamos prontos. Prontos não apenas para viver o nosso próprio dia em vitória, mas para lutar pelos outros. A fé que recebemos e fortalecemos não é para nosso próprio benefício exclusivo. Ela é uma arma que nos foi confiada para o avanço do reino de Deus. Um soldado não se fortalece apenas para se defender, mas para tomar território para o seu rei. Nossa posição agora muda. De filhos sendo ministrados, nos tornamos soldados sendo comissionados. E é para este lugar que iremos na próxima e última parte da nossa oração matinal. Tendo fortalecido o nosso próprio coração, vamos agora nos posicionar na brecha como intercessors. Vamos entrar em um tempo de batalha espiritual, usando a autoridade que nos foi dada para orar por nossa família, por nossa cidade, por nossa nação e pelo mundo. Prepare o seu coração, pois a oração está prestes a se tornar uma ofensiva de fé. Meu irmão em armas, minha irmã de batalha, agora estamos prontos.
com a alma restaurada pela presença do Espírito Santo e a fé firmada sobre a rocha inabalável que é Cristo. Nós mudamos a nossa postura, deixamos de ser apenas ovelhas recebendo o cuidado do pastor para nos tornarmos soldados no exército do Rei. Nossos pés estão firmes, nosso coração está cheio de coragem e nossa mente está cativa à verdade de quem Deus é. E a partir desta posição de força, nós viramos a nossa atenção para fora. A fé que fortalecemos não é um tesouro para ser enterrado, mas uma espada para ser brandida. Nós não lutamos por vitória. Nós lutamos a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz e na ressurreição. A palavra nos garante em Efésios 2:6 que Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Nossa posição não é de baixo, olhando para cima e suplicando. Nossa posição é de cima, assentados, com o Rei, olhando para baixo e legislando espiritualmente sobre as circunstâncias. É a partir desta autoridade, delegada a nós pelo próprio Rei Jesus, que Ele mesmo disse em Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Que nós entramos agora em um tempo de intercessão e batalha espiritual. Antes de avançarmos para o campo de batalha, nos revestimos da armadura que Deus nos providenciou. Nós não vamos lutar com a nossa própria força ou inteligência, pois a nossa luta, como nos ensina Efésios 6, não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomamos toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Começamos cingindo os nossos lombos com o cinto da verdade. Declaramos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós rejeitamos toda mentira do inimigo, toda filosofia enganosa, toda meia-verdade que tenta distorcer a nossa identidade e o caráter de Deus. A verdade nos liberta e nos sustenta. Em seguida, vestimos a couraça da justiça, não a nossa própria justiça, que é como trapo de imundícia, mas a justiça perfeita de Cristo que nos foi imputada. Esta couraça protege o nosso coração, nossas emoções, de acusações, de condenação e de feridas. Porque estamos em Cristo, somos justos aos olhos de Deus, e nenhuma acusação do adversário pode penetrar esta proteção divina. Calma. Os nossos pés, com a preparação do Evangelho da Paz, declaramos que por onde andarmos hoje, levaremos a paz de Cristo. Nossos pés estão firmes e prontos para proclamar as boas novas, para sermos agentes de reconciliação em um mundo de conflito, para deixarmos um rastro de paz e não de contenda. E, sobretudo, tomamos o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós levantamos este escudo agora, pela fé. Visualizamos as setas de dúvida que são lançadas contra nós, as setas de medo, de ansiedade, de impureza, de desânimo, e as vemos sendo completamente apagadas e aniquiladas ao tocar em nosso escudo. A fé na palavra de Deus é a nossa defesa. Nenhum dardo inflamado prevalecerá contra nós hoje. Tomamos também o capacete da salvação. Protegemos a nossa mente com a certeza da nossa salvação. Nossa mente é o campo de batalha principal, e com este capacete, nós guardamos nossos pensamentos. Rejeitamos toda sugestão do inimigo que tente nos fazer duvidar do nosso lugar na família de Deus. Nossa mente está segura em Cristo, focada nas coisas do alto, e não nas que são da terra. E finalmente, tomamos a única arma de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é com esta espada em mãos, afiada e poderosa, que avançamos agora, não apenas para nos defender, mas para tomar território para o nosso Rei. Com a espada do Espírito em mãos, nós nos posicionamos na brecha por nossos lares e por nossas famílias. Declaramos a promessa de Josué 2:4 e 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós cobrimos com o sangue de Jesus o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. Estabelecemos um muro de fogo protetor ao redor de nossas casas. Em nome de Jesus, nós quebramos todo o plano do inimigo de trazer divisão, contenda, adultério, rebelião e desonra para dentro de nossos lares. Nós nos levantamos contra todo espírito de enfermidade que tenta se instalar em nossa família. Com a autoridade que nos foi dada, nós ordenamos que toda a força das trevas que milita contra a nossa casa recue agora. Declaramos que nossos filhos são herança do Senhor e que eles são ensinados por Deus, e grande será a paz deles. Conforme Isaías 5:4 e 13,
nenhuma arma forjada contra nossa família prosperará, e toda língua que se levantar contra nós, em juízo, nós a condenamos. Este é o nosso direito como servos do Senhor. Nossos lares são territórios santos, altares de adoração ao Deus vivo, e não permitiremos a invasão do inimigo. Agora, estendemos a nossa intercessão e brandimos a espada por aqueles que estão cativos. Lembramo-nos da missão do nosso Rei, descrita em Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Em nome de aquele que tem todo o poder, nós proclamamos liberdade aos cativos. Para aqueles presos em vícios, seja álcool, drogas, pornografia, jogos, nós declaramos que as correntes se quebram agora. Declaramos que o poder do vício é aniquilado pelo poder do sangue de Cristo. Nós proclamamos a verdade de João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para aqueles que estão cativos na prisão da depressão, da ansiedade, do pânico, nós ordenamos que os espíritos de opressão e de medo se retirem. Liberamos sobre eles o óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Para aqueles que estão presos em grilhões de amargura, falta de perdão e ressentimento, nós liberamos a graça de Deus que nos capacita a perdoar como fomos perdoados. Nós declaramos a abertura das portas da prisão, que a luz de Cristo invada as celas escuras da alma e liberte os seus filhos para a vida abundante que Ele conquistou por eles. Nós continuamos a nossa batalha, intercedendo pela cura das feridas emocionais e dos traumas profundos. Hatton Toskill, mesmo sendo livres, ainda sangram por dentro por causa de abusos, rejeição, abandono e traições do passado. Senhor, Tu és aquele que sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Como diz o Salmo 147:3, nós liberamos o bálsamo de Gileade sobre essas memórias dolorosas. Pedimos que o Teu Espírito Santo vá às raízes da dor e aplique o seu toque curador. Onde houver memórias de trauma, nós pedimos que Tu as cubras com o Teu amor e as ressignifiques à luz do Teu propósito redentor. Declaramos a promessa do Isaiah 53:5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós aplicamos o poder curador das pisaduras de Cristo sobre toda a ferida emocional, toda a alma fragmentada, toda a identidade roubada. Nós declaramos a restauração da alegria, da confiança e da capacidade de amar e ser amado. Que toda fortaleza de medo e autoproteção construída ao redor do coração ferido seja derrubada agora, em nome de Jesus, e a nossa intercessão se alarga. Como o rei do Salmo 72 que julga com justiça e defende os aflitos, nós olhamos para a nossa cidade, nosso estado do Maranhão, nossa nação, o Brasil. Nós nos levantamos contra as potestades e principados que operam sobre o nosso território, semeando corrupção, violência, injustiça, pobreza e idolatria. Nós declaramos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós oramos por nossos governantes, para que a sabedoria do alto venha sobre eles e para que governem com justiça e retidão. Nós quebramos em nome de Jesus os altares de corrupção e declaramos que a luz de Cristo expõe toda a obra das trevas. Nós liberamos o espírito de arrependimento sobre a nossa nação. Oramos por um avivamento espiritual que varra esta terra, trazendo salvação, transformação e cura para o nosso povo. Nós nos posicionamos como atalaias nos muros de nossa nação e declaramos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo. Neste momento de intercessão poderosa, onde estamos movendo os céus em favor de tantos, eu quero fazer uma pausa e focar em você. Nós estamos orando por famílias, por cativos, pela nossa nação, mas a intercessão mais poderosa é aquela que carrega um nome. Por isso, eu te convido agora a fazer algo profético. Deixe o seu nome ou o nome da sua família ou de alguém por quem você está lutando em oração aqui nos comentários. Ao escrever esse nome, você não está apenas digitando palavras. Você está colocando essa pessoa, essa causa, neste altar de intercessão coletiva. Você está dizendo: Senhor, inclui o meu nome nesta oração de guerra. Lute por mim, lute pela minha casa. E eu quero que você saiba que nós levaremos esses nomes em nossas próximas orações. Faça parte deste exército de intercessão. Deixe seu nome abaixo. E agora, com o inimigo subjugado pela autoridade da palavra, com as correntes quebradas, com a proteção estabelecida e a cura liberada,
nós começamos a mudar o tom da nossa oração. Nós não terminamos na batalha, nós terminamos no triunfo. O campo de batalha está silenciando, não porque a guerra acabou para sempre, mas porque a vitória desta batalha de hoje já foi decretada no céu. O Rei dos Reis já deu a ordem, e os seus anjos já estão em movimento para executar a sua palavra que declaramos. Portanto, levante a sua cabeça, erga sua voz. Prepare-se para a parte final e mais gloriosa da nossa oração matinal. Não será mais um pedido, nem mesmo uma batalha. Será uma declaração profética de vitória, um decreto de fé sobre o seu dia, sobre a sua semana e sobre a sua vida. Prepare-se para receber e proclamar o triunfo do Rei. Meu amado e vitorioso irmão, minha amada e vitoriosa irmã, respire a atmosfera do céu. O som da batalha cessou. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, foi brandida com autoridade e cumpriu seu propósito. As hostes inimigas foram postas em retirada pela proclamação da verdade. O que se ouve agora no reino do Espírito não é mais o ruído do conflito, mas o som doce e poderoso do cântico da vitória. É o som de correntes caindo ao chão, o som de portas de prisão se abrindo, o som do choro sendo transformado em riso. É a celebração que acontece nos céus, quando um filho, uma filha, se levanta da poeira da luta, revestido da força do seu rei, e toma posse da sua herança. Nós não encerramos esta jornada de oração cansados ou feridos pela batalha. A encerramos de pé, sobre a bigorna da adversidade, mais fortes, mais puros, mais cheios de fé do que quando começamos. Agora não é hora de pedir, nem de lutar. Agora é a hora de proclamar o que já foi consumado. É a hora de, pela fé, chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Esta não é mais uma oração de petição. É um decreto profético de vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre esta segunda-feira, 25 de agosto, e sobre toda a sua semana, com o coração transbordando de gratidão e os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Nós declaramos profeticamente que a paz de Deus foi restaurada em sua alma. Aquela ansiedade que roubava seu sono, aquela angústia que apertava o seu peito, aquela preocupação incessante com o amanhã, foram subjugadas pelo Príncipe da Paz. Nós declaramos que a promessa de Filipenses 4:7 é a sua realidade agora. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sinta esta paz como uma sentinela celestial, montando guarda ao redor do seu coração e da sua mente. Nenhum pensamento de medo, nenhuma notícia perturbadora, nenhuma circunstância adversa tem permissão para ultrapassar esta barreira de paz. Nós selamos a sua mente e o seu coração com a paz que vem do alto. Nós declaramos que a palavra de Jesus em João 14:27 se cumpre em você. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Você não tem uma paz qualquer, mas a paz do próprio Cristo. Portanto, o seu coração não se turba, nem se atemoriza. Você caminha neste dia e nesta semana como um embaixador da paz, porque você está repleto dela. Onde houver caos, você levará a ordem. Onde houver conflito, você levará a reconciliação. A paz de Deus reina em você. Nós declaramos profeticamente que as cadeias foram quebradas. Aquilo que te prendia, aquilo que limitava o seu potencial, os ciclos de derrota que se repetiam em sua vida, as palavras de maldição que foram lançadas sobre você, os hábitos pecaminosos que te escravizavam, em nome de Jesus, nós declaramos que a sua força foi aniquilada. Nós proclamamos sobre você a verdade libertadora de Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais novamente a um jugo de escravidão. Voca é livre. Diga isso em voz alta para que o seu espírito ouça. Eu estou livre. Livre da culpa do passado. Livre da condenação. Livre do medo do futuro. Livre da opinião dos homens. Livre para ser exatamente quem Deus te criou para ser. As portas da prisão foram arrancadas dos seus gonzos pelo leão da tribo de Judá. Caminhe para fora desta prisão, hoje. Não olhe para trás. O poder do pecado foi quebrado. O aguilhão da morte foi removido. Aquele que o Filho libertou é verdadeiramente livre. Nós declaramos que toda fortaleza mental de opressão, toda mentira que dizia você não pode, você não é bom o suficiente, você nunca vai mudar, é derrubada agora pelo poder de Deus. A sua mente é renovada. Sua identidade é restaurada. Você é filho, você é filha do Altíssimo. E caminha na gloriosa liberdade que lhe foi comprada por um alto preço. Nós declaramos profeticamente que a sua fé foi renovada
e fortalecida. A dúvida que te paralisava foi substituída por uma santa ousadia. O ceticismo foi afogado em um oceano de confiança no Deus do impossível. Nós declaramos que a sua fé não é mais uma pequena brasa fumegante, mas uma chama viva e ardente. Você agora possui a fé que, como diz Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você não anda mais por vista, mas por fé. Seus olhos espirituais foram abertos para ver além do natural, para enxergar a mão de Deus trabalhando nos bastidores, para discernir o seu propósito mesmo em meio à aparente confusão. Declaramos que você tem a fé que move montanhas, o monte da dívida, o monte da enfermidade, o monte da contenda. Familiar, diante da sua fé declarada no nome de Jesus, se tornará em planície. Cremos e proclamamos que você agora opera sob a lei do Espírito, onde a fé é a moeda do reino. Você tem fé para crer em milagres. Você tem fé para perseverar na promessa. Você tem fé para agradar a Deus, pois sem fé é impossível. Eckhart Tolle, sua fé provada e aprovada é mais preciosa do que o ouro. E por causa de tudo isso, nós declaramos profeticamente que a bênção do Senhor chegou e te alcançou. Nós liberamos sobre a sua vida, sua casa e sua família, a bênção sacerdotal de número 6, 24-26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Receba esta bênção. Declaramos que nesta semana que se inicia, você é abençoado ao entrar e abençoado ao sair. Declaramos a bênção de Deuteronômio 28 sobre você. Bendito é o fruto do seu ventre, bendita é a sua colheita, bendito é o seu trabalho. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que puser a mão. Ele abrirá para você o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Você emprestará a muitos e não tomará emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Esta é a sua porção. Declaramos saúde divina sobre o seu corpo, sabedoria sobre a sua mente, prosperidade sobre as suas finanças, harmonia sobre os seus relacionamentos. Assim como o reinado do rei justo no Salmo 72 trazia chuva, fertilidade e prosperidade, declaramos que o reinado de Cristo em sua vida libera sobre você um fluxo contínuo de toda boa dádiva e todo dom perfeito, que vem do Pai das luzes. E, por tudo isso, com um coração que transborda, nós te rendemos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Ó Pai, obrigado porque o Senhor não é um Deus distante, mas um Pai presente, que ouve e responde ao clamor dos seus filhos. Obrigado pela jornada que fizemos nesta manhã, desde a contemplação da glória do Rei, passando pelo quebrantamento, pela restauração, pelo fortalecimento da fé, pela batalha espiritual e agora, pela celebração da vitória. Obrigado por Jesus, nosso Rei vitorioso, em quem temos tudo isso. Obrigado pelo Espírito Santo, nosso Consolador e Ajudador, que tornou tudo isso real em nosso coração. Toda a nossa gratidão a Ti, agora e para sempre. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, receba esta bênção final de envio. Tendo orado, tendo crido, tendo recebido, vá para o seu dia. Vá em paz. Vá na força do Senhor. Vá na alegria que lhe foi restaurada. Que o Senhor vá à sua frente, preparando o seu caminho. Que Ele seja a sua retaguarda, protegendo Voca. Data do attack. Que o Senhor esteja acima de você para te abençoar, abaixo de você para te sustentar, ao seu lado como um amigo fiel, e dentro de você para te capacitar. Eu selo o seu coração com esta oração, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que foi feito aqui no Espírito se manifestará na sua vida, e se esta jornada de oração, do início ao fim, foi um encontro divino para você, sentiu o toque do Pai, a libertação de Jesus e o consolo do Espírito. Se esta oração foi a resposta que o seu coração clamava nesta manhã, então eu quero te pedir que faça 3 coisas como um ato profético de fé e gratidão. Primeiro, inscreva-se neste canal, para que possamos continuar juntos, todos os dias, buscando a face do nosso Rei. Segundo, compartilhe esta oração agora mesmo, com o máximo de pessoas que você puder. Seja um canal de bênção, espalhe esta vitória. E terceiro, e talvez o mais importante, cele a sua concordância e o seu recebimento nos comentários. Escreva com toda a sua fé. Amém. Eu recebo esta oração como resposta de Deus para minha vida. Fazer isso, você está declarando publicamente a sua vitória. Vá agora e viva como o vitorioso que você é, porque o Rei reina
e nele, nós somos mais que vencedores.